Esse ano aconteceu aquilo que eu mais temia. Nunca antes na história do nosso país, tantas famílias brasileiras perderam o seu imóvel para leilão e ficaram abarrotadas em dívidas. E fator esse que eu atribuo especialmente a indivíduos como este aqui, que eu estou colocando ao lado, e outros influenciadores que propagam mentiras e manipulam a verdade com a finalidade de incentivar você a comprar imóveis e entrar em financiamentos sem efetivamente conhecer a realidade do que você está entrando e como isso irá interferir no seu futuro nos próximos anos. Então, eu relutei bastante em gravar esse vídeo, tendo em vista que é um tema muito polêmico e que envolve muitos fatores, principalmente de ordem emocional, mas eu me sinto no dever diante do que está acontecendo e do que eu vejo acontecer todos os dias, de alertar vocês efetivamente dos riscos de se entrar num financiamento sem conhecer de forma detalhada tudo o que você irá enfrentar, de modo a evitar que no futuro você venha perder este imóvel e ainda ficar com dívida em decorrência desta aquisição. Para que a gente possa entender o que está acontecendo hoje no nosso país, eu vou apresentar alguns trechos dessa matéria que foi veiculada no Jornal Nacional, de modo que vocês possam entender o porquê hoje estamos batendo recordes de leilões de imóveis extrajudiciais, na qual famílias brasileiras estão perdendo tudo em decorrência dessas dívidas de financiamento, inadimplência de condomínio, inadimplência de tributos envolvendo imóveis. Para que fique claro, antes de eu apresentar efetivamente a situação para vocês, eu quero que vocês entendam o risco de se adquirir um imóvel por meio de pagamento parcelado, principalmente se esse parcelamento pressupõe a obtenção de um financiamento em uma instituição financeira. Vamos lá, então, assistir a nossa notícia. A dificuldade que os brasileiros têm enfrentado para pagar as contas, as prestações de financiamento imobiliário, está aumentando o volume de leilões de casas e apartamentos dos inadimplentes. Nas grandes cidades brasileiras, um tipo de negócio cresceu este ano bem mais do que qualquer setor da economia. O mercado de leilões de imóveis. A venda pública de casas, apartamentos e terrenos pelo maior lance. A gente teve um cenário devastador aí de um aumento de 80% no número de leilões. Então, do mesmo jeito que tínhamos em 2018, por mês, 200 imóveis loteados. Ou seja, tivemos um aumento de 80% na quantidade de leilões comparativamente a períodos anteriores, apenas nesse primeiro semestre de 2024. Em um edital de leilão, agora a gente tem de 800 a 1.000. É um procedimento bem rápido e direto, né? Se a gente falar na ponta da lei, a gente tem aí o primeiro passo, que seria notificar a dívida. Depois de 15 dias, se você não paga a dívida integral, se for citado corretamente, que também tem esse erro, a gente tem já a consolidação registrada na matrícula e após esses 60 dias para o leilão acontecer, né? Então a gente está falando que dentro de um semestre você perde o imóvel. Em 2020. Então, o que é que essa advogada explicou para a gente? Se você adquire um imóvel e você para de pagar a prestação para o banco, em aproximadamente 6 meses, isso pode levar menos tempo, inclusive, você irá perder o seu imóvel. Você está entendendo? E não é só o imóvel que você irá perder. Existe uma chance substancial de você perder todos os valores que você pagou naquele imóvel. Isso mesmo. E ainda, após a alteração da lei da alienação fiduciária no ano de 2002, ainda existe a possibilidade de você continuar devendo ao banco, mesmo perdendo tudo que você pagou, mesmo perdendo o imóvel, e ainda assim você terá que pagar dívida ao banco. Então, vamos adiante. 9 mil imóveis foram a leilão. No ano passado, 26 mil.
E no primeiro semestre deste ano, o número já era maior do que a soma dos 2 anos anteriores. 44 mil imóveis arrematados, quase sempre com grandes descontos. Pode ser chamado de oportunidade. Perceberam o que está acontecendo no mercado de aquisição de imóveis e financiamento imobiliário? No ano de 2023, no ano inteiro, 26 mil leilões. 26 mil leilões são 26 mil famílias que perderam a sua casa própria. Em 2024, apenas no primeiro semestre, tivemos 44 mil famílias perdendo a sua casa própria, perdendo tudo que pagou pelo imóvel e, a depender do caso, ainda ficará responsável pela dívida perante a instituição financeira. Vamos adiante. Descontos. Pode ser chamado de oportunidade, mas é também o capítulo final de uma história de perdas. Grande parte dos imóveis anunciados nesses leilões foi retomada de brasileiros que não conseguiram pagar dívidas de financiamento, condomínio, impostos. O crescimento exponencial desse mercado aponta para um conflito em que não são só os devedores que perdem, dizem os economistas. Sem dúvida. E o que nós temos é a visão de que... Então, que fique claro para vocês. Se vocês vão entrar, se vocês pretendem sair do aluguel e comprar a casa própria, vocês precisam ter exatamente em mente, claro na cabeça de vocês, o que vocês vão enfrentar e quanto que vocês vão pagar. Porque, deixa eu trazer aqui para mim, essa câmera, só um momentinho. Isso é uma reclamação que é muito comum dos meus clientes quando eles chegam para mim com essas situações de que estão para perder o imóvel por conta de falta de pagamento dos valores, seja para a construtora, seja para a instituição financeira. Eles me dizem, o corretor de imóveis, o vendedor não me explicou tudo o que eu iria pagar. Eu fui surpreendido com determinadas cobranças que eu não estava esperando. O corretor de imóveis estava de má fé. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês bastante clara, tá? O trabalho do corretor de imóveis é vender imóvel. Por mais que ele tenha uma responsabilidade por lei, de que ele tem que dar segurança, esclarecer efetivamente os critérios e requisitos da compra, não é isso que a gente vê no nosso dia a dia acontecer, tá? Porque, infelizmente, e isso não é culpa do corretor de imóveis, ele depende da venda do imóvel para que ele pague as contas, para que ele pague os boletos. Esse é o trabalho dele. Então, ele não pode apresentar um negócio de uma compra e venda para você de forma que você crie resistências para aquela aquisição. Porque a verdade seja dita, se um corretor de imóveis, no momento que alguém, principalmente o público de classe C, D e B, vai se dirigir a qualquer construtora para adquirir um imóvel, e se ele apresentar, como eu vou apresentar para vocês aqui, a realidade da coisa, ninguém compraria imóvel, meu amigo. Então, parte substancial das pessoas nessa faixa de renda, repito, pessoas que estão ali que têm renda familiar até 3 salários mínimos. Se todo mundo soubesse e tivesse efetiva compreensão do que irá pagar na aquisição daquele imóvel, ninguém compraria imóvel. Então é por isso que no momento da venda não é incomum os corretores tentarem manobrar algumas percepções do que efetivamente irá acontecer naquela relação jurídica, de modo a concretizar a venda, porque, repito, esse é o trabalho dele. Ele trabalha vendendo imóveis. Então não ache que você vai para qualquer corretor, qualquer empresa, construtora, se colocar à disposição para fazer uma aquisição, e o corretor de imóveis vai fazer um cálculo lá e olhar para você e falar, sua renda, cara, eu acho que é melhor você não comprar esse imóvel não, viu? Porque senão há uma chance grande de você se endividar, não pagar no futuro e acabar perdendo tudo. Você acha que isso vai acontecer? Não vai. Assim como você vai na concessionária de carro e nenhum vendedor vai dizer para você não assinar um financiamento pagando juros de 100% ao ano, porque na cabeça dele, ele acha que no futuro você vai se dar mal. A função dele é vender o carro. Então, é você, comprador, que tem que ter o discernimento, a coerência de saber
se pode ou não pode entrar naquela compra, naquela aquisição. Perfeito? Então, só para concluir, eu vou mostrar para vocês o trecho final aqui, no qual é apresentado o risco, né? O que é que acontece quando você não paga o financiamento, que é o lado negro da coisa que ninguém enfrenta, que os influenciadores que a gente tem aí na internet, no YouTube, de monte, né, ficam falando, você compra o teu imóvel, sai do aluguel, aluguel é furada, olha a parcela do imóvel, olha quanto você paga de aluguel, vamos comprar, compra imóvel, financiamento. Todo dia você é bombardeado com esse monte de mentiras, na maioria das vezes, ou uma manipulação da verdade, que não deixa de ser uma mentira. E é você, brasileiro, comprador e consumidor, que tem que ter a ciência dos seus direitos e de efetivamente onde que você vai entrar. Então vamos voltar aqui para a parte final da entrevista, da matéria? E aí, meu amigo, você comprou seu imóvel, fez pagamentos para a construtora, fez pagamentos para o banco e não conseguiu pagar. O que é que vai acontecer? Essa história aqui, como a história de muitos brasileiros, é o que vai acontecer com você se você não sabe onde está se enfiando. Vamos lá. A Daniela e o marido estão nessa estatística. E agora, tudo que a família tem foi levado a leilão. Era a minha casa, era o meu lar. É aonde a gente construiu, trabalhou para ter aquilo lá. Foi tudo planejado, foi tudo contado e, bum, de uma hora para outra, você perde tudo. Deixa eu trazer a câmera para mim. De uma hora para a outra, você perde tudo. Essa é a frase perfeita. Um belo dia você irá acordar com um oficial de justiça batendo na sua porta, falando que você tem que sair da sua casa. Esse é o risco de entrar num financiamento imobiliário. Hoje, após a alteração da lei, você perde a sua casa. Você, em regra, irá perder tudo que pagou para a construtora e para o banco. E ainda, após a alteração da lei, você terá risco de ainda ficar devendo ao banco. Então, tudo isso que você ouve todos os dias na internet de que eu paguei, eu vou comparar, vale a pena comprar imóvel ou não vale a pena comprar imóvel para quem mora de aluguel? No sentido de que você que é um público classe C, D, B, baixa renda, está pensando de sair do aluguel para comprar a casa própria, você não tem que estar olhando quanto que você paga de parcela de aluguel e quanto que você vai pagar de parcela de financiamento. Você não tem que estar olhando se o imóvel vai ser um bom investimento a longo prazo, se vai valorizar ou não vai valorizar. O que você tem que olhar, única e exclusivamente, e mais nada, é pergunte-se: eu vou conseguir pagar esse imóvel? Eu vou conseguir pagar esse financiamento para o banco? É só isso que você, que se diz pobre, né? Público do primo pobre, tem que se responder. Eu consigo financiar esse imóvel e pagá-lo dentro do prazo que eu estou me programando para pagar? Essa é a pergunta-chave. Esquece qualquer outra coisa. E para que você possa responder essa pergunta, eu vou te mostrar a seguir efetivamente tudo que você irá pagar a partir do momento que você decidiu comprar um imóvel. A verdade nua e crua, com base no que eu vejo todo santo dia discutindo contratos de aquisição de imóvel na planta, na justiça, e contratos de financiamento imobiliário, habitacional, com instituições financeiras. Este é o vídeo que vai te mostrar aquilo que o corretor de imóveis, que o dono da construtora, que o dono de imobiliária não quer o que você saiba. Mas é culpa deles? Não. Como eu disse, o trabalho deles é vender imóvel. É seu trabalho
ter ciência dos riscos da aquisição. E eu não estou dizendo aqui que você não tem que comprar imóvel não, tá? Não me interpretem mal. O que eu estou dizendo é que a compra do imóvel tem que ser uma compra consciente e responsável. Não estou entrando no mérito se é bom ou ruim ser dono da casa própria. Não estou entrando no mérito se é bom ou ruim sair de aluguel. Não estou entrando em questões filosofais e do ponto de vista da moral e do convencimento. O que eu estou tratando aqui é o risco da aquisição. É isso que você precisa entender. Perfeito? Então, vamos adiante. Então, vamos lá. Vamos entender efetivamente tudo que você irá pagar a partir do momento que você opta por fazer a aquisição de um imóvel, principalmente pelos programas habitacionais da Caixa Econômica Federal, que será a realidade de 98% das pessoas baixa renda que adquirem imóvel na planta, tá? Por quê? Porque isso aqui pode variar muito de acordo com o padrão do imóvel que você vai adquirir e a forma de pagamento que você irá ter que realizar para quitar aquele imóvel. Por quê? Porque às vezes o financiamento acontece no meio, que é a regra aqui para esses programas habitacionais da Caixa Econômica Federal, no início ou meio, enquanto outros programas ou outras modalidades de aquisição, você só terá que quitar a prestação do financiamento na entrega das chaves. Então, isso pode variar muito. E a depender do município, também pode ter algumas alterações. Então, eu não tenho como esgotar todas as possibilidades nesse vídeo aqui. Então, eu vou dar ênfase naquilo que é a regra para quem adquire, para famílias de baixa renda que adquire classe C, classe D, que adquire perante a Caixa Econômica Federal, tá? Perfeito. Então vamos usar um exemplo, um caso concreto. Hoje eu decidi adquirir, sair do aluguel e vou adquirir o meu imóvel na planta. O que é que eu irei pagar para quitar este imóvel? Então vamos dizer que vamos adquirir um imóvel de R$250 mil. Perfeito? Então deixa eu trazer minha canetinha. Pronto. 250 mil. Esse é o preço do meu imóvel. Como que eu vou pagar isso? Eu vou ter que dar um pagamento, um pedaço para a construtora e um pedaço eu vou pagar com financiamento, porque hoje é muito difícil conseguir financiar 100% do imóvel. E aqui que vem a mentira, a primeira mentira de 98% dos geradores de conteúdo aí que mandam você comprar, sair do aluguel para adquirir a sua casa própria. Qual que é a primeira mentira? Você não pode levar em consideração apenas comparar o que eu pago de aluguel, o que eu pago de prestação do financiamento, porque o seu imóvel não é só prestação de financiamento, não é só parcela de financiamento. O financiamento ele é um pedaço da quitação do preço. Então você terá que pagar pedaço para a construtora e pedaço para a instituição financeira. Então, nessa nossa simulação aqui, vamos dizer que eu irei pagar 30 mil para a construtora e 220 eu vou pagar via financiamento, ok? Aqui é o financiamento, aqui é construtora. Nesse valor dos 30 mil, em regra, vai ter o que aqui embutido? Comissão de corretagem, geralmente já é embutido nesse preço, você vai estar pagando isso aqui, ok? Você vai estar pagando um sinal. Em regra, você pode usar o FGTS e tudo mais, e você pode complementar em dinheiro, e você também, em regra, irá parcelar esse valor aqui, ó, com a construtora durante o prazo de obra. Entende? Perfeito. Bom, desses 30 mil, eu vou, já na assinatura do contrato de compra, vou colocar que eu vou quitar 15 com FGTS, tá ok? 15 mil FGTS, mais uns pagamentos em dinheiro, foi meu sinal para o imóvel. E eu tenho mais 15 mil para pagar parcelado.
Geralmente o pessoal parcela em 30 parcelas, 36 parcelas, 40 parcelas, não vem ao caso. O que vem ao caso aqui é que esses 15 mil parcelado irá ser reajustado mensalmente por um índice construtivo, inclusive a parcela prestação do financiamento. Por quê? Tudo que você deixa em aberto, quando você vai comprar um imóvel com uma construtora, tudo que você deixa em aberto, que não é pago no sinal, se chama saldo devedor. Já ouviu falar nesse termo? O que é o saldo devedor? Saldo devedor é tudo aquilo que você ainda não pagou do preço. E qual que é a importância disso? O saldo devedor é a base de cálculo para tudo que é cobrança do seu contrato de financiamento e do seu contrato de aquisição de imóvel na planta. Então, nós temos esse imóvel de 250 mil, que eu preciso pagar 30 mil para a construtora, 220 mil eu vou pagar via financiamento, eu dei um sinal de 15 mil, que foi FGTS, mais alguns pagamentos em dinheiro, e eu ainda tenho 15 mil para pagar? Não, eu tenho 15 mil mais os 220 mil de financiamento. Qual é meu saldo devedor no momento que eu assinei o contrato com a construtora? 220 mais 15, então eu estou devendo 235 mil. Este é meu saldo devedor. Por regra, o seu contrato que você assina com a construtora, nesse momento você ainda não assinou o contrato de financiamento. Você está lá só com a construtora. Em regra, o seu contrato vai dizer que todas as parcelas e o saldo devedor, ou seja, tudo que ainda está em aberto, será corrigido pelo INCC ou CUB, depende da região, na periodicidade mensal. Isso mesmo. Então, a sua dívida, durante todo o período de obra, está sendo corrigida mensalmente por um dos índices de correções mais graves do ordenamento jurídico, que são os índices de construção, com a finalidade de reajustar o custo da obra ao longo do parcelamento. Então, a sua primeira parcelinha aqui, vamos dizer que isso aqui, essas parcelinhas, esses 15 mil foram divididos em X parcelas de R$500. Então, a primeira parcela vai ser R$500 que você vai pagar. A segunda parcela vai ser 508. A terceira parcela vai ser 512. E vai aumentando porque todo mês vai reajustando. Só que além da sua parcela estar aumentando aqui, ó, 500, 518, 512, o seu saldo de financiamento, a sua dívida que você terá que pagar de financiamento também está reajustando. Então, a dívida que era 220 no primeiro mês, no segundo mês ela virou 221. No mês seguinte, 221.500. 222 e assim sucessivamente, até o dia que você assinar o contrato de financiamento com a instituição financeira. Vocês tinham noção disso aqui? E ainda não acabou, tá? A gente vai adiante. Mas eu preciso que vocês entendam a complexidade da coisa. Isso porque a gente nem chegou no financiamento ainda, tá? Então, é importante vocês terem toda a dimensão da coisa. Então eu vou resetar aqui o meu quadro para que a gente possa continuar. Só um momentinho. Ok, voltamos aqui, estamos operacionais. Então o que é que a gente tem hoje? Opa, só um momentinho e aqui, tá. Então, já assinamos o nosso contrato com a construtora, perfeito? E pagamos um sinal de 15 mil e a nossa dívida está evoluindo. Perfeito. Nos contratos de aquisição desses programas habitacionais da Caixa Econômica Federal, que se chama crédito associativo, como que é que funciona essa questão?
Na realidade, para essa modalidade de aquisição, não é como se você estivesse comprando um apartamento da construtora e financiando, tá? Na realidade, é como se a construtora estivesse sendo contratada pela coletividade de adquirentes para realizar a obra. Por isso que se chama crédito associativo, porque essa coletividade de adquirentes funciona como uma associação que contrata a obra e a Caixa Econômica Federal financia essa obra. Então, para essa modalidade de aquisição, a parcela final do financiamento não fica para o final, ela fica para o início. Que início é esse? Quando atinge a quantidade mínima de adquirentes para a Caixa Econômica Federal liberar o dinheiro para a construtora começar a obra. Então, quando chegar neste momento, a construtora vai chamar todos os compradores e vai dizer: olha, fechou o grupo, chegou a hora de assinar o contrato com a Caixa Econômica Federal. Perfeito? Então, lembra, o imóvel era 250, só um momentinho, faltou trocar a cor aqui. Tá, perfeito. Então, a gente tinha um imóvel que era 250, a gente pagou 15 de sinal e dos 15 de sinal sobrou uma dívida de 235 e que a gente pagou algumas parcelas. Só que esse 235 estava sendo corrigido mensalmente pelo INCC e as prestações também. Então, o saldo devedor de 235, ele foi ajustado e, digamos que depois de 12 meses, vocês foram chamados para assinar o contrato com a Caixa. Geralmente não demora tanto assim, mas vamos dizer que foram 12. Nesses 12 meses, vocês pagaram do saldo devedor mais 5 mil. Nominalmente do saldo devedor, porque na realidade vocês pagaram 6 por conta do INCC. Mas esses 6 que vocês pagaram só derrubou 5 do saldo devedor, porque 1.000 é de reajuste. Cenários ilusórios para ficar fácil a compreensão. Então, quando chegou no momento do financiamento, eu tinha um saldo devedor de 220, que era efetivamente, 200 eu paguei mais 5, 230. Perfeito? Ainda estou devendo 10 para a construtora e agora eu tenho que pagar a parcela de 220 do financiamento. Quando eu vou assinar o financiamento, quanto que eu vou financiar? Eu vou financiar 220 mil. Claro que não. Por quê? Porque lembre-se que os 220 mil é saldo devedor. Saldo devedor, ele é corrigido pela periodicidade mensal, pelo índice construtivo. Então, ao longo desses 12 meses, quando a parcela do financiamento ela foi reajustada, a construtora vai dizer que você não tem que financiar mais 220, porque o saldo devedor da prestação do financiamento agora é 220 mais INCC, que é igual a 235 mil. Isso que você vai ter que financiar. O valor nominal da sua parcela, mais o acumulado do INCC contado da data da assinatura do contrato com a construtora até a data da assinatura do contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal. Ok? Além disso, você continua pagando as prestações de 500 atualizadas pelo INCC. Continua, porque você ainda está devendo 10, só quitou 5. Ok? Perfeito. O que acontece agora, a partir do momento que se assinou o contrato de financiamento com a Caixa? A partir deste momento, você irá pagar uma coisa que se chama taxa de evolução de obra ou juros de obra para a Caixa Econômica Federal. Por quê? Porque a Caixa Econômica Federal, a partir do momento que faz a coletividade de adquirentes, ela libera dinheiro para a construtora iniciar a obra. Ou seja, do ponto de vista jurídico, a Caixa Econômica Federal não está liberando dinheiro para a construtora, ela está liberando dinheiro para os compradores que entregam para a construtora fazer a construção. A única coisa é que esse dinheiro já sai direto da Caixa Econômica para a construtora. Então a Caixa, ela já está financiando essa obra.
Só que ela não libera esse dinheiro de uma vez. Ela vai liberando a partir do momento que a obra vai evoluindo. Então, vamos imaginar que essa obra vai custar para fazer 20 milhões, dando um exemplo. Assinou-se o contrato, toda aquela coletividade, e a Caixa Econômica vai startar a obra. Então ela vai pegar e pronto. Para o primeiro momento eu vou liberar 3 milhões. Você vai lá e coloca 3 milhões na conta da construtora e a construtora começa a levantar a obra. Esses 3 milhões saiu da Caixa Econômica Federal. Alguém tem que pagar por isso. Quem que paga? Os compradores. Pagam como? Por meio de juros de obra. Juros de obra, taxa de evolução de obra, é o valor que vocês, adquirentes, pagam à Caixa Econômica Federal em decorrência dela liberar os recursos para a construtora levantar essa edificação. Além disso, não se esqueça que você precisa pagar o que você ainda está devendo para a construtora. Logo, a partir do momento que você assina o contrato de financiamento, Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, essas modalidades de financiamento Caixa Econômica Federal, você irá passar a pagar 2 parcelas. A parcela da construtora, atualizada pelo INCC, e os juros de obra, que aumentam gradativamente a partir do momento que a Caixa vai liberando recursos financeiros para a construtora. Então, deixa eu novamente limpar aqui. Perfeito, então. Como que funciona os juros de obra? Quando você acabou de assinar o financiamento com a Caixa, você vai vir um valor simbólico lá de juros de obra. Opa, 150 reais. Passados 6 meses de obra, os juros de obra aumentou para 400. Passado 18 meses, o juro de obra já está em 1.000. Por quê? Porque quanto mais, lembra que o custo de obra era 20 milhões? A Caixa liberou 3, a construtora fez. Aí a Caixa liberou mais 5 para a próxima fase, a construtora fez. Agora aqui liberou mais 8 e a construtora fez. Quanto mais recurso a Caixa Econômica está liberando para a construtora, mais juros de obra você estará pagando para a instituição financeira. Pergunta do milhão. Beleza, eu estou pagando as minhas prestações mensais de R$500, que pelo INCC já está em 600 para a construtora, né? E eu estou pagando juros de obra. Então, vamos dizer que nesse momento vocês já estão pagando R$1.000 de juros de obra. Eu já estou pagando R$1.600 por mês. Pergunta do milhão. Esses R$1.000 que eu estou pagando de juros de obra para a Caixa Econômica Federal está derrubando a minha dívida? Está amortizando o meu financiamento com a Caixa Econômica Federal? Negativo. Isso mesmo. Você ainda não começou a amortizar o seu financiamento. E detalhe, lembra que você, quando você sofreu o reajuste pelo INCC, o seu saldo devedor já não estava em 235? Aí você quitou esse saldo devedor com a construtora, beleza? Beleza. Só que esse saldo devedor, ele saiu da construtora e agora passou para o banco. Você acha que o banco não reajusta esse saldo devedor? Claro que reajusta. Vai estar lá no seu contrato. A depender do índice que você escolher de reajuste, essa dívida vai reajustar pouco ou vai reajustar muito. Depende do índice de eleição. Se for, por exemplo, um ATR, que é um índice utilizado pela Caixa, que é muito próximo da poupança, ele não oscila muito. Agora, se for um CDI ou um IGPM, você está ferrado. Porque os seus 235 está sendo atualizado todo mês com o financiamento e você não está pagando nada do financiamento. Porque você só começa a amortizar o financiamento, ou seja, efetivamente a pagar o financiamento, quando acaba a obra, a construtora verba o habite-se e encerra a fase de edificação, de construção. Quando você pega a sua planilha de pagamento de financiamento com a Caixa Econômica Federal, você vai ver que vai estar lá a lista dos juros de obra, aí vai ter ali na planilha escrito parcela.
Toda parcela de juros de obra é considerado parcela zero, porque você ainda não começou a pagar o financiamento até acabar a obra. Então, se essa obra levar 24 meses, você irá pagar 24 meses de juros de obra sem reduzir R$1 da prestação da dívida do seu financiamento, cuja dívida está sendo atualizada agora, deixou de ser atualizada pela construtora e passou a ser atualizada pelo banco na periodicidade mensal pelo índice eleito no contrato. Perfeito? Eu sempre recomendo que vocês escolham a TR, que é o melhor índice de atualização. Em nenhuma hipótese faça um contrato de financiamento com IGPM ou CDI, principalmente se você é baixa renda, senão a chance de você levar um fumo e perder o seu imóvel é substancial, porque esses índices oscilam muito. Tudo bem aí? Muita informação? É complicado. A compra e venda de imóvel é uma coisa complexa. Entende por que eu digo a hipocrisia desse pessoal que fala, olha para você e fala, compara parcela de financiamento e compara parcela de aluguel. Se o financiamento é melhor que o aluguel, compra imóvel? Não é bem assim, né? Não é bem assim. A coisa é um pouquinho diferente. Bom, perfeito então. Nesse momento aqui, a gente estava naquela parte de que a gente assinou o contrato de financiamento e assinou o contrato de financiamento com a Caixa e ainda tem parcelamento com a construtora. Deixa eu limpar novamente aqui. E aí, acabou por aí? Não. Não por quê? A partir do momento que você assina o contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, você vai constituir na matrícula do imóvel a garantia do imóvel, que é a alienação fiduciária. Alienação fiduciária, opa, é um F aqui, tá? Fiduciária é sinônimo para pacto com o demônio. Por quê? Porque a partir do momento que você assina um contrato de garantia de alienação fiduciária, você vendeu a sua alma para o demônio, que é aquilo que acontece lá de você perder o seu imóvel e a chance substancial de perder os seus dinheiros. Isso aqui eu teria que gravar um vídeo só para isso, para que vocês entendam efetivamente o porquê que você tem um risco de perder todo o dinheiro, de perder o imóvel em 60 dias, e não é o ponto aqui. O ponto aqui é que vocês entendam só o risco, tá? Então o risco é, sempre que você assina um contrato garantido com alienação fiduciária, você fez um pacto com o demônio e a pessoa, o credor, praticamente é dono da sua alma. Então, para registrar o pacto com o demônio na matrícula do imóvel, isso tem custo, tá? Pode variar, varia muito de município para município, varia muito da oferta de compra ali com a construtora, depende muito de onde você está e como que vai adquirir. Mas, em tese, esse registro tem custos, você tem que pagar umas taxas e, além disso, aqui terá que pagar o ITBI. ITBI é o Imposto de Transmissão de Bem Imóvel. Então, tem compras que a construtora vai lá e oferece. Se você comprar comigo, o ITBI fica por nossa conta. Então, às vezes, você não paga o ITBI. A depender do município, tem município que isenta o ITBI para famílias de baixa renda na compra do primeiro imóvel. Então, pode ser que você não tenha que pagar nada neste momento aqui do registro da alienação fiduciária da matrícula, mas pode ser que você tenha que pagar. Depende de como você está adquirindo esse imóvel, depende da sua faixa de renda e depende da legislação municipal. Então, além da prestação da construtora, dos juros de obra que você vai pagar, você tem que entender que pode ser que você tenha que pagar os custos do registro da alienação fiduciária da matrícula, que para serem realizados também tem que pagar o ITBI, que é uma alíquota em cima do valor do imóvel, em regra de 2 a 4%. Depende do município, né? É 2 a 4% ou 4 a 8%, não lembro. Mas, enfim, a regra vai ser 4% ou 2%. Pode ser que eu esteja equivocado aqui em relação à alíquota, tá? Que tributária não é meu forte. Mas esse custo
pode incidir ou não. Então você tem que estar preparado para isso. Beleza? Perfeito. Então, nesse momento, a gente já pagou parte substancial da construtora, já assinou com a Caixa Econômica Federal, está correndo os juros de obra, está correndo as prestações com a construtora. Vamos avançar e vamos chegar na fase derradeira, que é a fase da entrega das chaves. Deixa eu limpar novamente aqui. Então, cenário maravilhoso, perfeito. A construtora entregou o imóvel no prazo e te chamou para receber as chaves. Por que cenário maravilhoso? Porque é muito comum as construtoras que trabalham com essa modalidade de financiamento atrasar a entrega dos imóveis. Quando ela atrasa a entrega do imóvel, o comprador continua pagando os juros de obra por um período superior ao que era devido. Os tribunais entendem que isso é legal. Então, quando a construtora descumpre o prazo de entrega do imóvel nessa modalidade de aquisição, a construtora tem que assumir o pagamento dos juros de obra. A construtora assume? Obviamente que não. Ela diz que é responsabilidade do comprador. Aí a pessoa tem que entrar na justiça para recuperar esses juros de obra e ainda ser indenizado pelo atraso. Também é muito comum nesse momento as construtoras falarem que quando ela descumpre o prazo do contrato de compra, elas falam que o prazo de entrega é o prazo do contrato caixa. Isso também é uma mentira, porque o que vale é o prazo do contrato da construtora. Mas vamos dizer que você chegou no cenário ideal e vai receber as chaves. Beleza. Recebi as chaves, já quitei com a construtora. Então, daquele saldo devedor dos... Deixa eu colocar aqui o pincel. Ok. Do saldo devedor inicial, o saldo devedor inicial, que era 250, era o preço do imóvel, eu ia pagar 30 direto à construtora e 220 direto para a construtora por meio de financiamento. O preço era 250. Pelo período de obra, vamos dizer que durou 36 meses. Quanto que eu paguei dos 30 para a construtora em valor nominal atualizado? Os 30 viraram, estou só exemplificando, tá? Os 30 viraram 40, tá ok? E os 220 virou 250. Por quê? Porque tudo isso aqui foi reajustado pelo INCC em o acumulado dos 36 meses. Então, é valor nominal mais INCC igual a efetivamente o que eu paguei. Então, dos 250 inicialmente do imóvel, ficou o valor de 290. Perfeito? Beleza de Creuso. Quanto que eu paguei de juros de obra para a Caixa Econômica Federal? Eu paguei 40 para a construtora, eu tive meu saldo a devedor atualizado e eu ainda paguei, vou dar um exemplo, mais 20 de juros de obra. Então, dos 250 inicialmente, do valor nominal inicialmente do imóvel, eu paguei 290 mais 20, eu paguei 310 mil por um imóvel de 250 mil na entrega das chaves. A partir da entrega das chaves, com a verbação do Habite-se, eu vou começar a pagar o financiamento. Porque isso foi o que a construtora recebeu, lembra? 310. Mas, e o que a Caixa vai receber? Porque lembre que os seus 220 mil, até agora, você não pagou nada. Você só pagou juros de obra. Esses juros de obra reduziu minha dívida com a Caixa, que já estava em 250? Não. Então, a partir de hoje, a partir da entrega das chaves, você quitou tudo com a construtora sai fora da relação jurídica, porque ela já recebeu seus 30 e já recebeu os 220 atualizado pelo INCC da Caixa Econômica Federal. Agora, você só tem a relação jurídica, você, comprador, com o banco, Caixa Econômica Federal, que você vai começar a amortizar esse financiamento. E aí, aquele valor dos 220 que você financiou, foi 250 ou 240? Não lembro, mas vamos dizer que você financiou 240, que foi atualizado pelo índice do contrato de financiamento durante todo o percurso de obra,
Então, hoje você deve 250 mil para a Caixa Econômica Federal, que você vai pagar em 30 anos. Ok. Quanto que eu vou pagar para a Caixa Econômica Federal? Porque isso é uma ilusão que as pessoas têm e que você precisa entender efetivamente quanto que você vai pagar de financiamento. Porque as pessoas dizem, você vai pagar 3, 4 imóveis no financiamento por banco? A depender, sim. A depender da forma de amortização que você escolhe. E a taxa de juros, né, a CET, você vai pagar 3, 4 imóveis para o banco. Então vamos entender como vai funcionar isso aqui. Quando você chegar lá na Caixa Econômica Federal, você vai ter que escolher duas formas de amortização. Sistema de amortização. O sistema de amortização é uma coisa muito importante, porque ele define como que vai ser a composição da sua parcela e ele define quanto de juros que você vai pagar e quanto de total você vai pagar ao final desse financiamento. Em regra, a gente tem dois principais sistemas de amortização, o SAC ou a tabela Price. Tanto o sistema SAC quanto o sistema Price trabalham com juros compostos, se chama capitalização de juros. Então, para você entender quanto que você vai pagar efetivamente, você tem que pegar não só a taxa de juros. É aqui que vem uma mentira muito grande aí dos influenciadores, né? Eles falam, é que eu vou comparar. Aí ele abre lá um Excel, abre lá uma planilha, abre umas calculadoras fantasiosas que saem do mundo alucinado de Bob e começa a jogar uns dados lá para dizer quanto que você vai pagar. 98% desses cálculos que eu já vi na internet, tudo mentira, tá? Por quê? Você não pode levar em consideração só juros, porque a relação de financiamento você não paga só juros, você paga taxas administrativas, você paga seguro prestamista, você paga juros e você paga o valor que você tem que amortizar. Então, em regra, você vai ter esses 4 encargos. Esses 4 encargos compõem a CET. CET é o custo efetivo total, se não me engano, que é efetivamente a taxa, como se fosse os juros somados com todos os encargos do contrato. Essa é a taxa que você vai pagar de encargos remuneratórios por estar pegando o dinheiro emprestado com a instituição financeira. Então, sempre que você vai pegar um contrato de financiamento, não olha os juros, olha a CET. Aí você me pergunta, mas beleza, a CET é tudo que eu vou pagar? Não, porque você, além de pagar o custo remuneratório, você vai pagar mais a atualização do contrato. A atualização é essa que vai ser feita pelo índice do contrato. Então, se for uma taxa TR, a atualização vai ser pequena, mas se for uma CDI, a atualização é agressiva. Então, quanto que eu pago, por exemplo, se eu fui na Caixa Econômica Federal e consegui um financiamento que vai me dar uma CET total de 10% ao ano, e eu vou lá e escolho um índice de reajuste, vou dizer que seja o CDI. E o CDI naquele ano teve uma variação de 9%. Quanto que eu pago de encargo total remuneratório para a instituição financeira? Eu vou pagar 19% ao ano, que é o que eles não consideram quando eles fazem esse cálculo matemático fenomenal aí que só esses influenciadores fazem. O que você paga de taxa remuneratória é a CET mais o reajuste do contrato. Então, se eu estou devendo 250 mil para a Caixa, só naquele ano eu vou ter que pagar 19% de 250 mil de encargo remuneratório. Quanto que dá isso? Vou dar um exemplo, deixa eu calcular rápido aqui, vai dar 19% de 250, não é isso? 250 mil vezes. Então, nesse ano eu paguei R$ 47.500 para a Caixa Econômica Federal, só de encargo remuneratório. O que é encargo remuneratório? O custo do dinheiro mais reajuste decorrente da inflação, correção. Além dos 47, eu tenho que pagar o que eu peguei de dinheiro emprestado, porque isso aqui é só encargo, não está contemplando o valor de amortização. Então, a minha parcela é composta pela CET
mais atualização, mais o que eu preciso amortizar. Então, em um ano, por exemplo, digamos que na amortização, estou fazendo cálculos de padeiro, tá? Então, digamos que você pegou os 250 mil para pagar em 30 meses, não é isso? 250, em 30 anos, perdão, vai ser 250 mil dividido por 30. Você tem que pagar mais 8.300 para a Caixa de amortização. Então, em um único ano, dos 250 mil que você pegou para a Caixa, você pagou 47,5 mil de encargo remuneratório mais 8.300 de amortização. Então, você pagou, total, cálculo de padeiro, 8.300 mais 47.500 deu, opa, perdão, calculei errado aqui. 47.500 mais 8.300. Você pagou para a Caixa Econômica 55 mil. Cadê o meu mouse aqui? Deixa eu limpar novamente. Em cálculo de padeiro, em um ano, se você teve aquele encargo remuneratório de 18% total, levando em consideração o que a taxa de 10% ao ano, mais os 8% de inflação. Isso aqui não é a regra para a Caixa, porque a maioria vai ser pela TR, tá? A TR varia 2% a 3%. Mas no mundo ilusório, era os 10%, mais os 9% de reajuste. Aí você pagou aqueles 47, com a amortização deu 55.800, que você pagou em um ano de financiamento por ter financiado 250. Desses 55.800, derrubou quanto da sua dívida? Só os 8.300, que é o que você efetivamente amortizou. Porque todos os 47 mil lá era encargo remuneratório pelo empréstimo do capital. Então, ao final dos 30 anos, quanto que você paga de um imóvel de 250 mil? Considerando tudo isso aí que eu te falei, juros de obra, a reajuste, INCC, esse valor pode chegar de 700 a 800 mil. Num cenário perfeito que você não vai atrasar nenhuma parcela. Por quê? Porque se você atrasa a parcela, você ainda paga mais juros, mais multa que ainda é incorporada no saldo devedor. Então, se você, durante esses 30 anos, entra na inadimplência, esse valor pode aumentar muito e chegar até mesmo a R$1 milhão. Um imóvel de 250 mil, você pode ter que pagar R$1 milhão ao longo desses 30 anos. E se você não pagar, o que acontece? Aquilo que eu mostrei lá no início do vídeo. Você vai perder tudo que você pagou para a construtora, tudo. Você não recupera dinheiro da construtora, não é problema dela se você não pagou o financiamento. E você ainda corre o risco de perder tudo que você pagou para a Caixa Econômica Federal. Você corre o risco não, isso é certeza, você vai perder o seu imóvel. E ainda você corre o risco de, quando esse imóvel for para leilão e não for suficiente para quitar essa dívida, deixa eu trazer para mim, após uma reforma na lei, a pessoa ainda pode ser cobrada judicialmente pelo saldo residual da dívida. Essa foi uma alteração do ano de 2022. Porque, enfim, né? Não vou entrar no mérito, mas é o que é. Então, espero que vocês tenham entendido o risco da aquisição de um imóvel na planta e que vocês hoje entrem nessa aquisição com consciência do que vocês estão entrando. Vocês viram o nível da complexidade da coisa, né? Não é simples de se entender. Imagina se um corretor de imóveis chega para você no momento da compra e abre e explica tudo isso aqui que eu expliquei para vocês. Você compraria esse imóvel? Provavelmente não, né? Para uma pessoa que tem uma capacidade de renda limitada, é muito complicado. Então, qual que é a grande problemática? Por que as pessoas não conseguem pagar esses financiamentos e perdem o imóvel? Vou mostrar para vocês agora. Vamos voltar para a nossa janelinha dos rascunhos.
Isso aqui o primo pobre não mostra, né? Porque se ele mostrasse a realidade, caía metade dos vídeos que ele vende para vocês. Mas vamos adiante. Quando você fez o financiamento lá, vamos partir do pressuposto que a parcela do seu financiamento ficou em R$ 1.800, correto? Você já pagou tudo aquilo para a construtora e coisa arada e está lá, e hoje você está pagando R$ 1.800 de parcela do financiamento. Quando você se planejou para esse financiamento, sua parcela era 1.800 e você tinha uma renda familiar de 4.000. Beleza? Você e sua esposa juntos, vamos colocar aqui 3 salários mínimos, que vai dar 1.400, vai dar mais ou menos, vamos ser mais preciso aqui, vai dar 1.412 vezes 3 salário mínimo, que vai dar 4.000. A renda de vocês era 4.236. 3 salários mínimos. Lembra que essa parcela é reajustada? Seja pelo TR, seja pelo CDI, seja pelo índice qual seja que vocês escolheram do contrato? Então, quanto que representava essa parcela no seu orçamento? Sua parcela de R$ 1.800 representava 4.236 igual vezes 100, 42%. 42% da sua renda ia para pagamento de prestação bancária, de financiamento de imóvel, e para você estava de boa, você conseguia suportar isso. Só que no ano seguinte, com reajuste, foi para 1.900. No ano seguinte, a parcela foi reajustada, aí está 2.000. Aí no ano seguinte, a parcela já está 2.100. Isso aqui, lembrando que isso não é anual, tá? Ela vai aumentando mês a mês. Aí chegou depois de 10 anos de financiamento, você tem um acumulado, vou fazer um cálculo de padeiro aqui, 10 anos de financiamento, digamos que teve uma variação média de 5% por ano, sua parcela já reajustou 50%. Então vai ser 1.800 vezes 1,5. Então sua parcela ao longo de 10 anos já está em 2.700. Beleza? Só que o salário mínimo reajustou igual à inflação? Claro que não. Por quê? Porque o reajuste do salário mínimo nunca nem chega perto de acompanhar a inflação. Então, quando a parcela do seu financiamento está em 2.700, ela não representa mais 42% da sua renda. Ela vai representar 50%, 60%, 65% da sua renda. Isso para uma pessoa, para um pobre, uma pessoa de um núcleo familiar de baixa renda, é complicado. Só que aí tem um outro porém. Por quê? Vocês recebiam 3 salários mínimos porque vocês eram empregados. A sua esposa recebia 1 salário e você, marido, recebia 2. Aí você perde o emprego. Ou você acha que ao longo dos 30 anos de financiamento não acontece nada? O Brasil é lindo e maravilhoso. Nunca tivemos uma crise econômica ao longo de 30 anos. Ah, beleza. Então, antes, essa parcela do financiamento comia 42% da renda familiar. Renda familiar essa que era de 3 salários mínimos. O marido perdeu o emprego, só tem a renda familiar da esposa, 1 salário mínimo. O financiamento, o salário da esposa não consegue nem pagar a parcela do financiamento que já está em 2.700. Aí o que é que acontece? As pessoas perdem a casa. Então, quando eu digo que vocês não têm que estar olhando para esses mundos ilusórios de que você compara parcela de financiamento e aluguel, é por conta disso aqui. Ó. A pergunta é, você vai conseguir pagar esse financiamento ou não? Para você, que é faixa de renda, tem renda familiar inferior a 3, 4 salários mínimos, está pensando em sair do aluguel e comprar a casa própria, a pergunta que você tem que fazer é, depois de tudo isso aqui que eu apresentei para vocês, toda essa responsabilidade, você tem a certeza absoluta que você vai entrar no financiamento de imóvel e vai conseguir pagar? Se você me falar sim, aí eu digo, vá fundo, saia do aluguel e compre a sua casa. Se você não tem essa certeza, aí eu digo, fique no aluguel.
Por quê? Porque se você não pagar esse financiamento, é a pior coisa que pode acontecer na sua vida. Eu já vi famílias serem destruídas por isso aqui. Eu já vi gente tirando a própria vida por conta disso aqui, por não entender efetivamente no que estava entrando. Beleza? Peço desculpas aí pelo longo lapso temporal do vídeo, mas considerando a sensibilidade do tema, se fez necessário. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, pergunta, fideliza, like e por hoje é só. Até a próxima e um forte abraço.